Boa tarde. O meu nome é Renata Amaral, eu sou sócia do escritório Trent Rossi Watanabe Advogados, sou responsável pela área de meio ambiente e sustentabilidade do escritório. Tenho um prazer enorme hoje em dividir esse evento com duas mulheres fantásticas, a Denise e a Renata. Eu vou apresentar depois com elas em mais detalhe, mas a Renata Piazzon, ela é gerente executiva de mudanças climáticas do Instituto Arapiú. A Denise Rios é diretora global de sustentabilidade da Natura. Eu vou iniciar trazendo um pouquinho do histórico do escritório, do nosso comitê de sustentabilidade, e depois nós vamos conversar um pouco sobre a Amazônia, sobre os impactos desse momento, sobre como o setor privado pode colaborar no momento tão desafiador que nós vivemos e ao mesmo tempo como depois, né, no nosso novo normal, nós podemos passar a enfrentar essa realidade de um modo talvez bastante diferente. Vou só dividir com vocês uma apresentação. Então, nós hoje nos propomos a falar um pouquinho sobre a Amazônia e a pandemia, né, o contexto e as contribuições do setor privado e da filantropia. Eles vão incluir o slide para nós, então talvez a gente possa começar, Renata, com a tua apresentação, e aí depois a gente retoma, eram alguns slides breves sobre as iniciativas do escritório, o nosso comitê que nós chamamos de Be Green, e algumas propostas do escritório de como as pessoas podem individualmente contribuir com esse momento e com o futuro do planeta. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre a Renata. A Renata tem mais de 10 anos de experiência como advogada ambiental no Brasil. Ela é formada pela PUC, tem formação também pela Schumacher College. Ela é mestre em Direito Ambiental na área de Finanças Sustentáveis. É professora de Conformidade Ambiental no curso de especialização da PUC de São Paulo. É membro do Conselho Consultivo do Instituto Acatu, do Grupo Jurídico do Sistema B Brasil, do Climate Reality Project e é cofundadora de 2 projetos de inovação social. Seus rankings incluem Chambers, Who is Who, Legal 500 e mais recentemente a Renata recebeu um reconhecimento como profissional que melhor representou no Brasil o ODS 9 nas Nações Unidas no ano de 2017. Então, Renata, vou passar para a tua apresentação, se quiser falar um pouquinho sobre o Instituto, e aí, e sobre as vivências que vocês têm tido lá. É uma honra receber você aqui. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. É realmente uma honra estar aqui nesse painel com 2 mulheres que eu admiro muito. Eu vou compartilhar aqui minha tela, ver se vocês conseguem ver a minha apresentação, né? O Instituto Arapiaú é um instituto privado, sem fins lucrativos, que tem como visão a promoção do desenvolvimento sustentável do país. Eu sou a gerente do Programa de Mudanças Climáticas, que tem como foco o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, vou falar aqui nos próximos 10 minutinhos um pouco desse contexto Amazônia atual, considerando a pandemia, e também o que a gente está vendo como principais contribuições da filantropia. Acho que a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é assim, o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo. A gente só fica atrás da China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Indonésia e Rússia. E provavelmente a gente vai ser um dos poucos países que, mesmo na pandemia, todo mundo parado em casa, a gente vai ter um aumento das emissões de gás de efeito estufa. E por quê? Né? Porque a gente tem quase 70% das nossas emissões que vem da agropecuária e das mudanças de uso da terra, especialmente relacionadas ao desmatamento, que não parou, né? O desmatamento está em tendência de alta no país desde 2012 e tem se intensificado muito nos últimos anos.
Então, a gente vê as nossas emissões subindo. Se a gente olha para um recorte Brasil, e aqui é um dado do MAP Biomas, né, olhando para o Brasil nos últimos 33 anos, a gente já perdeu 89 milhões de hectares de vegetação nativa. Isso significa uma Alemanha, ou 4 estados do Paraná. Essa perda líquida de vegetação nativa, ela se deve por um aumento de 2,5 vezes a área de agricultura no país e 37% área de pastagem. Então, essa foi a mudança nossa no uso da terra do país. E se a gente passa para um retrato Amazônia, desses 90 milhões de hectares que a gente perdeu, mais de 50% está na região amazônica, né? A gente já perdeu 47,1 milhões de hectares. E aí o grande problema está com o desmatamento crescendo, queimadas, né? O período, a gente viu o que aconteceu com as queimadas na Amazônia no ano passado, período das queimadas começando agora, né? Indo até agosto, setembro. Mais Covid, que é uma doença respiratória, que com queimada não combina, né? Então, os cientistas do IPAN têm chamado isso de tempestade perfeita na Amazônia. Então, por que isso é preocupante? E a gente está muito alerta, né? Então, tem a sobreposição dos 3 problemas, fumaça, desmatamento e Covid. Acho que essa pandemia veio também escancarar a desigualdade, né? Que, enfim, colocar isso muito na nossa cara todos os dias. Então, os estados do norte, realmente, eles já enfrentam o esgotamento do sistema de saúde, são os que menos têm leitos de UTIs, respiradores e médicos a cada 100 mil habitantes. Além disso, a região norte tem um médico para cada 185 quilômetros quadrados. Se a gente for olhar no sudeste, é um médico para cada 4, isso faz muita diferença. Tem o impacto do vírus entre os indígenas e comunidades tradicionais, eles já são mais vulneráveis às epidemias, porque eles têm um quadro de imunidade mais baixo, e eles têm um modo de vida diferente, né? Um modo de vida coletivo, já habitam áreas mais isoladas, têm pouco acesso a produtos de higiene em hospitais, e tem ainda o fato de que muitas dessas terras indígenas, elas são alvos de madeireiros e garimpeiros que acabam levando o vírus para essas comunidades isoladas, que ficam muito distantes dos hospitais. Então, um exemplo é só na terra indígena Yanomami, estima-se que tem mais de 20 mil garimpeiros lá em atividade, podendo levar esse vírus para a região. Aqui só um contexto do Covid na Amazônia, então, esse foi um dado que eu peguei de hoje. Todos os 9 estados da Amazônia legal, eles possuem ao menos 5 mil casos confirmados. E aí o Pará lidera esse ranking, seguido do Maranhão, Amazonas e Amapá. Quando a gente olha para a Covid e povos indígenas, a situação é muito preocupante, né? Há realmente um risco de genocídio, de extermínio de grandes populações. Já são 118 povos indígenas afetados pela Covid, quase 5 mil casos confirmados e quase 300 óbitos registrados. Então, pensando em tudo isso, há alguns meses a gente começou a conversar com os institutos que atuam há muitos anos da ponta, né, na Amazônia, com o Instituto Socioambiental, com os expedicionários da saúde, com o Dr. Douglas Rodrigues, que é um médico que há mais de 40 anos atua na proteção da saúde dos povos indígenas. E para a gente ficou muito claro que era necessário um plano de enfrentamento à Covid, e esse plano que foi criado em conjunto com esses parceiros, ele tem 4 pilares. O primeiro pilar, que é um pilar fundamental, que é de comunicação, então como que essa informação chega de maneira adequada à realidade local e com linguagem acessível às pessoas. A segunda, que é talvez a mais importante, é a estruturação das unidades intermediárias ou enfermarias de campanha, que é como cuidar dos doentes intermediários que ainda não chegaram na fase crítica, justamente instalando essas enfermarias de campanha entre as comunidades e os hospitais, né, formando polos base de saúde. A terceira é a formação e capacitação das equipes, então são os indígenas que precisam ser treinados como agentes de saúde para lidar com a doença. E a quarta é um apoio à telemedicina, full time. Isso implica muitas vezes a filantropia, até apoiar com instalação de painéis solares para levar energia para essas comunidades, ou diesel com gerador, para que
haja internet para que as comunidades possam ter acesso ao sistema de telemedicina instalado e reagir mais rapidamente à pandemia. Então, o que a gente está vendo, assim, como principais contribuições é justamente a instalação dessas enfermarias de campanha. Elas precisam ter concentradores, cilindros, kits, né, com insumos médicos, redes, colchões para atender os pacientes. São os próprios distritos sanitários especiais indígenas que registram e fazem esse atendimento, registram a eficiência desse atendimento. E de algumas semanas para cá, a gente tem visto que tem sido eficiente. A questão dos concentradores é justamente isso, para tratar os pacientes ainda com os intermediários, né, de todos que vão pegar Covid, 20% vão ter crise, só 5% são os casos mais graves. Infelizmente, esses casos mais graves, as populações que vivem nas comunidades remotas, muito difícil, né, conseguir ser tratado pela distância e até porque quando chegar a algum hospital, provavelmente esse hospital já vai ter tido o esgotamento do sistema, né, de saúde ali nas regiões, nas principais capitais da Amazônia. Então, a gente realmente acredita que a contribuição da filantropia está em formar essas enfermarias para tratar esses pacientes que ainda não chegaram na fase de ter necessidade de um respirador. A gente tem, acho que só para terminar, assim, a gente tem feito muita coisa, né, no Arapiaú, assim, numa atuação na pandemia. Então, o relatório de atuação na pandemia está disponível depois no nosso site, se vocês quiserem mais informações. Mas a gente sabe que não é a filantropia sozinha que vai resolver esse problema, né? E nem só o setor privado também, que a Denise daqui a pouco vai contar um pouco da experiência da Natura, mas também não é só o setor privado que vai conseguir. Então, são problemas realmente complexos, e a gente não vai conseguir resolver com ações isoladas. Então, a gente precisa do setor privado, do governo, da academia, da sociedade civil, das comunidades locais, juntos. Então, realmente, espero que essa breve apresentação acenda esse alerta, né, em todos, assim, da urgência e da seriedade para a gente agir. A gente realmente tem um lema no Instituto de que é possível e necessário conciliar desenvolvimento socioeconômico com conservação, mas a gente sabe que isso só vai acontecer com a proteção dos povos originários. É uma preocupação muito grande, tem sido o nosso foco total nesse momento. E é isso, eu espero, enfim, depois mais no debate a gente pode esclarecer uma outra dúvida que tenha ficado, mas passo a bola aí já para você de volta e para a Denise também. Obrigada. Ótimo, Renata, é admirável, né, a atuação do Instituto. Eu acho que, além de ser urgente, é necessário também muita coragem, né, para atuar numa frente tão delicada. Então, é maravilhoso a gente dividir aqui um pouco com os nossos colaboradores e as pessoas que estão nos ouvindo essa experiência de vocês. Antes de passar para a Denise, eu queria fazer um lembrete de administração aqui, que tem um botãozinho ali embaixo escrito Q&A, então as perguntas podem ser enviadas por esse espaço, e aí depois a gente vai ler aqui as perguntas e vai endereçando. Eu vou passar então para a Denise, pegando esse gancho da Renata, né, da questão da importância de a gente ter a iniciativa privada, né, engajada nesse movimento. A gente sabe que a Natura é talvez uma das empresas mais admiradas no Brasil, pelos consumidores, pelo mercado. A Natura criou aí uma história, né, de desenvolvimento das pessoas junto com a natureza, né? Quando a gente lê a importância da Natura na preservação das matas, ensinando, né, as comunidades locais a tirar o melhor da floresta ao invés de derrubar, desde o princípio da empresa. Então, é com muito orgulho que a gente recebe a Denise aqui. Eu vou ler um pouquinho do CV da Denise, que realmente a Renata e a Denise arrasam em termos de história, de vida, de profissionais. Então, como eu falei, a Denise é diretora global de sustentabilidade da Natura. Ela possui 30 anos de experiência no mercado financeiro e a sustentabilidade passou a ocupar um lugar central em sua carreira em 2010, quando ela se tornou superintendente da área no Itaú.
formada em administração de empresas, cursou pós-graduação em economia na FIP, na USP, além de ter um curso de gestão integrada de sustentabilidade na Fundação Dom Cabral e o Sustainability Leadership Program pela Cambridge University, entre outros. Ela também é coautora do livro 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, publicado em 2015. A Denise é a primeira mulher a presidir a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Ela é atualmente vice-presidente do Conselho de Administração da iniciativa no Brasil. Ela é especialista do SDG Impact, um grupo internacional composto por campeões globais e líderes em pensamento das finanças e empresas. Então, Denise, eu vou passar para você, é uma honra ter você aqui, contigo. Obrigada, Renata. Obrigada, Renata, também do Arapiaú. Boa tarde para todo mundo. É realmente um prazer estar aqui dividindo, né, um pouco dessa jornada. Pelo privilégio de ter currículo grande também é quem já viveu muito tempo. Aí a gente aprende mais quando a gente divide mais, tá? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, muito legal estar aqui conversando sobre isso. Eu acho que é um momento único que a gente está vivendo com pessoas, tá? E comentávamos um pouco que, nesse momento, acho que as primeiras pessoas que disserem não, nós temos 100% da solução, nós temos toda a clareza do mundo sobre como vai ser, né? Como é que os humanos vão se comportar, qual vai ser o papel das empresas no que a gente vai chamar de novo normal, é para a gente ficar bem preocupado com uma pessoa que saiba isso. Porque, de verdade, acho que é o maior benefício que a gente está vivendo, tá? Nesse momento histórico, para todos nós como humanidade, a gente está tendo a oportunidade de coletivamente refletir sobre aquilo que individualmente a gente escolhe, tá? E coisas que a gente até quer mudar, tá? Isso vale para as empresas ainda. E como coletivamente a gente pode atuar para que esse novo normal, ou esse futuro que a gente vai desenhar à frente, porque a palavra é essa, tá? As nossas escolhas agora vão começar a desenhar o futuro no qual a gente vai viver, podem ser feitos de uma forma melhor, com mais impactos positivos, onde as empresas, as pessoas, elas não vivem nem dissociadas do ambiente onde a gente está vivendo, e muito menos, né, os negócios não são dissociados do impacto que a gente gera, seja no ambiente, seja na sociedade. Então, queria começar falando um pouquinho da Natura, tá? A gente está vivendo um momento muito especial. A Natura é uma empresa brasileira que fez 50 anos no ano passado, né? Começou com uma pequena loja de cosméticos, onde o senhor Luiz Seabra pessoalmente convidava as clientes a experimentar um novo modelo de relação. É uma empresa que já nasce com esse propósito. O propósito da Natura é criar produtos e serviços que promovam o bem-estar bem, tá? Então, o bem-estar, ela vai muito além de uma indústria de cosméticos. E a Natura já é conhecida pelo seu trabalho na Amazônia nos últimos 20 anos. Ecos é uma marca que está fazendo 20 anos na Natura esse ano, e é a principal representante de toda essa conversa de quando a Natura chega à Amazônia, já evoluindo muito nessa mentalidade de impacto positivo. Foi uma das primeiras empresas a propor refil, de como a gente vê as nossas redes de relações, as nossas consultoras, como parte dessa rede que gera impacto, ou seja, também como é que a gente vê a Amazônia, que eu acho que é o grande assunto aqui, como uma das maiores fontes de riqueza, de biodiversidade, de oportunidade para o Brasil, e muito mais de criar um modelo onde o desenvolvimento e o impacto positivo, eles não estejam dissociados. Aliás, a pergunta que eu acho que a gente tem cada vez mais se fazer é por quanto tempo a gente vai achar que é um sinal de sucesso, né, um negócio ser rentável economicamente, deixando uma pegada, e no caso aqui vamos usar ambiental, que não seja coerente com isso. Então, é um negócio que privatiza o resultado econômico e socializa, em geral, o impacto negativo. Acho que cada vez mais é um negócio que a gente, como sociedade, não quer nem comprar, nem trabalhar, nem escolher para investir, e muito menos fazer parte da nossa vida. Eu acho que é dessa consciência que cada vez mais empresas como Natura e outras estão ocupando esse espaço e sendo relevantes
nessa transformação, contribuindo com o conhecimento que elas têm de negócio. Então, quando a pandemia começou, acho que aos 2 ou 3 dias, a Natura se posicionou, a gente estava com uma grande campanha no ar, aí a Natura se posicionou, tirando essa campanha, que era uma campanha de um perfume, e fazendo uma convocatória para a sociedade de que o importante era garantir o cuidado com as pessoas, o cuidado, garantir que a economia continuasse circulando, era só na terceira fase, e que a união era a solução. Que o primeiro grande trabalho foi a gente garantir o cuidado com as nossas pessoas, com as nossas redes de relações, e aí dentro dessas redes de relações eu vou falar um pouco de Amazônia, tá? E garantir através disso que a gente pudesse dar segurança, bem-estar, saúde, garantindo a nossa participação e que o nosso know-how de negócio não só desse essas pessoas na Amazônia. A gente está falando de mais ou menos 5.000 comunidades na Amazônia, nas quais 5.000 pessoas, por volta de 19 territórios com as quais a Natura tem relacionamento há muito tempo, e onde se desenvolve a maior parte dos nossos ingredientes e que se criam cadeias florestais. E a gente teve tanto um período onde a gente garantiu uma quantidade de doações, que é por volta de 41 milhões equivalentes em produtos, principalmente álcool gel, que foram feitos, primeiro em parceria, e que, segundo, muitas vezes a Natura foi convocada, ou foi chamada por parceiros, por ser uma pessoa, um grupo que conhece a região, e que conseguiria garantir que não só as nossas doações, mas as doações de parceiros, o Arapiaú, inclusive, foi parte disso, conseguissem chegar lá às pessoas certas, no jeito certo, como a Renata estava falando muitas vezes, uma doação de algum bem ou de algum valor, no caso amazônico, ela tem que vir junta com o combustível que vai fazer com que o barco chegue até lá, ou mesmo como a gente tem feito com muitas das consultoras, um pagamento digital, não vai funcionar num lugar onde a gente tem a internet, onde a gente tem a ausência de internet. Então, esse foi um dos maiores desafios. A situação é muito crítica lá e, portanto, a participação do setor, tá, de negócios é cada vez mais importante, e especialmente porque isso garante o olhar que a gente tem para esse local e para essas relações que estão sendo construídas há muito tempo. Tá? A gente está falando, como a Renata trouxe alguns dados, que no período da pandemia, a gente viu no mundo inteiro as emissões em média caírem 6%, tá? E a gente viu no Brasil essas emissões subirem na ordem de 10%. Boa parte delas, tá? Vem das queimadas que a gente está vendo na Amazônia. Então, assim, mais do que isso, é um contrassenso que a gente esteja, nesse momento, burning Mona Lisa, como eu já disse uma vez, queimando um dos maiores tesouros que a gente tem, uma das maiores fontes de inovação, de impacto positivo, de soluções, inclusive para a saúde, que estão lá, ainda estão para ser descobertas. E garantir que essas pessoas continuem lá, que a gente crie modelos que, ao mesmo tempo, dão renda, tá? Conseguem fazer com que essas pessoas criem um novo modelo de desenvolvimento e que a gente, ao fazer isso, garanta que a gente possa criar uma economia que a gente chama de floresta em pé, é uma coisa que foi muito importante para a Natura, é um dos grandes orgulhos da Natura, e, ao mesmo tempo, durante essa pandemia, toda a atuação também nessa comunidade, ou nessas regiões, foram para garantir, seja que o bem-estar e a saúde das pessoas, com N ações, pudesse acontecer, bem como todas essas cadeias que estão sendo mobilizadas há anos e que, se, por exemplo, a Natura garantiu a compra da safra para que essas pessoas, essas comunidades, elas continuassem podendo contar com a renda, mas, ao mesmo tempo, mudou todo o sistema, tanto de apoio, doando recursos para que elas pudessem viver nesse período, mas também nos lugares onde a gente já está recolhendo algumas das castanhas, algumas das sementes, mudarem toda a forma de recolher essas sementes para garantir que essas pessoas não tivessem contato e não tivessem que levar esses insumos até a nossa fábrica no Pará, o que exporia elas todas a muito mais vulnerabilidade nesse momento. Mas o que eu queria destacar, e eu queria pedir, comentar esse fato e pedir depois para o pessoal passar um vídeo, é que no meio desse momento, e para ser mais precisa, ontem, a Natura hoje faz parte do grupo Natura & Co., que é um grupo com 4 marcas, né? Natura foi a primeira marca,
The Body Shop, uma marca icônica, também conhecida pelo seu, né, ativismo nas questões principalmente ambientais e de bem-estar animal. A Aesop, uma marca também icônica de clareza, de pureza de ingredientes, e mais recentemente a Avon. A aquisição da Avon se deu ano passado e a gente estava vivendo a pandemia no meio da chegada da Avon ao grupo. Estamos falando de 6 milhões de consultoras, mais ou menos, 35 mil pessoas em 60 comunidades tradicionais, boa parte delas na Amazônia, mas hoje no mundo inteiro, que fornecem as nossas matérias-primas. Mais ou menos 15 milhões de pessoas ajudadas nesses programas de ensino público e de apoio, e por volta de 1 bilhão relacionados a investimentos de causas a mulheres nos últimos 40 anos. E no meio disso, a gente veio constituindo uma visão para o grupo para os próximos 10 anos, que é um pouco do desenho do que a gente espera para o mundo e o nosso papel como grupo agora, como esse grupo, né, que começou como uma empresa brasileira, mas esse grupo internacional de 4 marcas em mais de 100 países. E dentro desses compromissos, a gente lançou ontem um dos compromissos que fala, dentro da nossa visão 2030, nosso compromisso como grupo internacional, e principalmente através do trabalho da Natura aqui, de proteger a Amazônia. Eu vou pedir para a Renata passar rapidamente um filme que fala isso, e depois vou finalizar contando por que eu acho que a gente pode realmente, como grupo, não só fazer a diferença, mas inspirar as pessoas nesse novo momento. We are at a watershed moment in reshaping our world. We're the generation who has the knowledge and the technology to stem the rise in global temperatures, put an end to the global waste issue, and build a fairer, more equal society. But we need to move faster. We need to act now. Through our 4 international companies, we want to promote a change on a global scale. It is time to make a commitment to life. Today, we commit to address the climate crisis by addressing climate change and the preservation of biodiversity. We commit to help create a world that is human right and humankind by ensuring a better organization and a decent living wage for all our people. We commit to embrace circularity and regeneration by moving beyond a circular economic model to create more than we take. But we can't do this alone. We are calling on citizens, businesses, NGOs, investors, peers, governments to fundamentally change the system together. For a better future, for our planet, for life. Let's become the generation who shifts from we can to we did. Join the movement. Commitment to life. Obrigada, Renata. O que eu queria destacar, acho que desse compromisso e desse momento? A gente está no meio dessa, né, digamos, desse super movimento que seria para qualquer empresa um questionamento de se essa é a nossa hora de lançar uma visão, nos comprometendo com aquilo que a gente quer fazer de diferença junto com esse grupo, no nosso sonho de ser um universo mais colaborativo e consciente. Tá? Esse é o compromisso da Natura para os próximos 10 anos, não é a visão de sustentabilidade do grupo, é a estratégia corporativa do grupo, isso faz uma tremenda diferença. É um compromisso público, e a gente sempre fala que o Natura &Co, o CO, né, que significa todas as companhias, na verdade, para nós, ele não é uma abreviação de companhia. Ele representa a nossa crença de que a cooperação, a cocriação e a colaboração é o que mais une as pessoas e aquilo que realmente faz a diferença. Nessa pandemia, a gente falou muito de que a união é a solução. E esse compromisso que a gente está falando, compromisso compromisso com a vida, committed to life, eu até peço desculpas porque a gente acabou usando a apresentação ainda em inglês, tá? Então, eu ainda posso, vou traduzir ela para português e depois, se vocês quiserem, o material também já está disponível no site. O nosso compromisso, um deles, que fala do tema que a gente está falando aqui, é cada vez mais enfrentar essa crise climática, protegendo a Amazônia. Então, hoje a Natura já é uma empresa que
além de fazer todas essas parcerias, ela já compensa toda a emissão de gases de efeito estufa que a gente tem até o escopo 3. Então, falando em linguagem de humanos normais, compensa todas as emissões ou toda a poluição gerada, o dano que a gente gera de carbono em toda a sua cadeia até que o produto chegue na sua casa. Isso ainda é raríssimo no mundo. Mas a gente está se comprometendo até daqui 10 anos a zerar essas emissões para todo o grupo. Tá? E isso é uma tremenda contribuição para que a gente consiga não só engajar essas pessoas, mas dizer que sim, não podemos mais ter modelos de negócio que são eficientes deixando uma pegada no mundo. A gente quer deixar legado no mundo. Tá? E dentro disso, dentro de Amazônia, o nosso principal compromisso vai ser trabalhar para que a gente tenha desmatamento zero, tá? Para que a gente tenha metas para melhorar o bom uso da diversidade, tá? Da biodiversidade, proteger a Amazônia e ajudar a criar essas metas para a biodiversidade com uma base científica. Então, eu vou falar rapidamente do que significa isso. Então, compensar as nossas emissões e, na verdade, zerar esse efeito até 2030. Proteger a Amazônia, expandindo a nossa influência na conservação. Hoje, como eu falei, o nosso trabalho na Amazônia, nas comunidades onde a gente está, garante uma conservação de mais ou menos 1,8 milhões de hectares de floresta em 33 comunidades, e a gente quer elevar isso nos próximos 10 anos para 3 milhões de hectares, trabalhando em conjunto, tá, com esforços coletivos para garantir regulação, para garantir todo um arcabouço que possa fazer com que a gente desmate cada vez mais, ou que a gente atinja o desmatamento zero até 2025, o que é muito grande, tá? E contar com todo o grupo e todas as empresas e as nossas redes para que isso possa acontecer. Tá? E aumentar cada vez mais esses fluxos de receita que hoje são de, por exemplo, 55 bioingredientes, tá? O que a gente quer fazer em 2030, a gente parte hoje de mais ou menos 36. Então, esse compromisso nesse momento, entre outros, eu convido vocês a olharem mais, feito nesse momento, eu acho que significa um pouco mais do que um bom exemplo do como o business pode atuar, seja pela sua própria rede, pelos seus colaboradores, por aquilo que as atividades fazem, terminar cada vez mais essa dissociação entre bons resultados e bons impactos, e cada vez mais puxar a conversa de que bons negócios e boas empresas são parte de resolver problemas que a gente tem na sociedade, e elas são consideradas eficientes e, portanto, escolhidas por essa sociedade quando elas conseguem gerar esse impacto positivo, mas mais ainda, quando elas conseguem, através do seu dia a dia, regenerar. Tá? E cada vez mais, eu acho que o exemplo da Natura é compartilhando o conhecimento e a experiência. E fazendo isso em atuação com parceiros em rede, ela consegue ser uma empresa que prova que mesmo sendo contemporânea, e mesmo tendo isso no seu propósito, no momento em que isso se torna cada vez tão claro para todos nós, essa pode ser uma prática de negócio onde a gente não está competindo por resultados melhores, mas a gente está competindo para ser uma das boas empresas, uma das melhores empresas para o mundo. Tá? Isso não é uma propaganda, é uma declaração pública, inclusive, de que a gente pode e deve ser cobrado desse impacto nos próximos anos, porque é um compromisso, mas mais do que tudo é um convite para a gente fazer isso de forma colaborativa, para a gente garantir que a gente consiga aí, nesse caso, como exemplo, preservar um dos maiores tesouros de biodiversidade da Terra, que garante de alimento a ar limpo para todos nós, tá? Mas que muitas vezes não tem sido considerado com essa capacidade de impacto, e como a gente viu aí mais recentemente, tem sido cada vez mais atacado, tá bom? Então, eu queria deixar aqui essa minha mensagem e depois, curiosíssima para saber o que é que vocês querem saber da gente, o que mais a gente pode conversar. Obrigada. Joia, Denise, muito obrigada, viu, por dividir conosco esse desafio aí super corajoso, né? E que acho que é um ótimo momento para a gente estar discutindo isso aqui com vocês. Vou pegar, talvez, eu posso deixar a minha apresentação perto do que vocês têm para falar,
É coisa muito simples, então eu vou deixar mais para o final, que eu não quero cortar o debate. Vou pegar a pergunta, o gancho do Carlos. O Carlos, nosso super parceiro do IBP, muito feliz de tê-lo aqui. E ele fez uma pergunta para a Renata sobre a troca de experiências com outros países, né? Nessa questão de cooperação e de experiências mesmo de engajamento em projetos similares. E aí já fazer uma provocação dentro disso para a Denise, nessa questão internacional, quando a Natura passa, né, a dar esses grandes passos internacionais de globalização, como é que é essa experiência de levar esse nosso DNA para fora, né? Porque a gente normalmente recebe de fora e tem que adaptar os nossos estándares ao que vem. Como é que é ser uma multinacional brasileira que leva essa cultura para fora e que tem esse desafio enorme também lá fora, né? Com os concorrentes olhando e fiscalizando de certa forma, né? E levar esse desafio para o mundo inteiro. Então, talvez começar com a Renata na pergunta do Carlos e aí passar para a Denise. Vamos lá. Obrigada, Carlos, pela pergunta. Eu acho que, bom, você e a Renata tocaram em um ponto crucial, porque é exatamente isso que a gente está buscando nesse momento fazer, né? A gente está chamando de uma concertação pela Amazônia, que é justamente essa concertação que envolva todos os atores, e aí olhando especialmente para as grandes cadeias de negócio, né? A gente tem um volume de iniciativas na Amazônia enorme, não só a Amazônia brasileira, né, mas a Amazônia, todos os países amazônicos, e a gente entende que essas iniciativas elas são fragmentadas e pouco sinérgicas. Então, justamente o intuito dessa concertação que a gente está puxando agora é contribuir para essa maior articulação. Então, a gente está nesse momento mapeando quem que a gente precisa trazer para a mesa e construindo em conjunto com outras organizações uma plataforma de conhecimento ampla sobre a Amazônia. Acho que a Denise trouxe isso, né? Mas acho que reforçar que esse é o momento, a gente entende que esse é o momento de fazer as escolhas certas, né? Para a gente transformar essa crise em oportunidade. Então, nesse momento para a Amazônia, o que a gente acredita que precisa ser feito é um processo de desenvolvimento que seja parte de um projeto de país. E isso parte de um processo de reflexão, de diálogo, de envolvimento de todos os atores relevantes, né? Não é só o Estado, não é só a sociedade civil, são também as empresas responsáveis, a filantropia, as comunidades locais, né? Teve uma pergunta super importante da importância de ouvir e envolver a comunidade local nessa construção. Então, a gente está nesse caminho. Um dos pilares da concertação pela Amazônia é justamente a Pan-Amazônia, que é como o Brasil se insere, a Amazônia brasileira se insere no contexto dos outros países. E a gente está começando a desenhar isso agora, né? Nossa atuação ainda é muito no Brasil, mas agora a gente está ampliando esse olhar para fora, que acho que também é um momento que a Natura também está. Então, acho que vai ser legal a Denise complementar. Bom, pegando o gancho da Renata, eu acho que, ao mesmo tempo, uma super responsabilidade ser uma empresa multinacional, enfim, poder levar, né, nesse momento, acho que para um mundo, essa nossa visão de mundo, que a Natura começou lá atrás, mas ao mesmo tempo, acho que uma oportunidade incrível, tá? E assumir esse compromisso com um dos últimos florestas tropicais da Terra, tá? E quase que um dos maiores ecossistemas de equilíbrio para a nossa crise climática, acho que é alguma coisa que, primeiro, dá muito orgulho de dizer sim, pode ser feito. Eu acho que a Rê está trazendo uma conversa, ele pode ser feito sempre colaborativamente, em conjunto, tá? Ele pode ser feito como um modelo de negócio. Eu escutei por grande parte da minha carreira, especialmente em sustentabilidade, tendo vindo de finanças, a pergunta do ou, né? Ou ele é sustentável, ou ele é rentável. Por quanto tempo mais a gente vai aceitar uma conversa de negócios que conseguem ser eficientes financeiramente, mas deixam um impacto, enfim, que ou não é zero ou é negativo. Acho que nenhum de nós quer isso. E cada vez mais, hoje isso é contemporâneo, e é muito bom poder ser um exemplo e contar com outras empresas do grupo que também foram exemplos para nós. Então, essa colaboração coletiva, tá? Que permite a gente levantar a mão quando a gente estiver falando de desenvolvimento sustentável na Amazônia e dizer,
se a gente pode colocar aqui uma conversa sobre como o desenvolvimento pode se dar num bioma tão rico como esse, a gente tem uma boa experiência, que não é de hoje. E acho que o nosso papel é abrir, junto com o que a Renata falou, a conversa para o setor empresarial e para as nossas redes de relacionamento sobre esse diálogo de um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, do qual a gente já pratica uma parte há muito tempo. Então, a nossa conversa é sempre convocar esse diálogo e trazer esse exemplo, compartilhar as nossas práticas, tá? E dizer, ser um exemplo do que é possível. O Roberto ontem falou uma frase que eu acho que fala muito desse momento para a gente. Não dá, a gente não pode fazer negócios, there is no business in a dead planet. Então, se a gente não tiver planeta, se a gente não tiver o ecossistema funcionando, a gente não tem nem o que discutir. Então, é por isso que esse é um compromisso com a vida, porque a gente entende que esse compromisso é, de verdade, um compromisso com o ecossistema que nos dá a vida. Então, ao colocar essas metas, ao se comprometer no né, a fazer isso colaborativamente, tá? E convocar, inclusive, as pessoas a serem parte disso através, seja das suas escolhas do dia a dia, seja das suas ações individuais, seja das suas associações, dos lugares onde a gente trabalha, vive, seja de propagar esta conversa e também de ser um exemplo, compartilhando esse conhecimento ao invés de competir por ele, e com isso catalisar um movimento que seja mais eficiente do ponto de vista de impacto, seja mais regenerativo, lembrando que boa parte do uso da terra da Amazônia desmatada, ela está lá e ela nem é usada para alguma coisa, então assim, foi desmatado, o que é pior, você tirou serviços ambientais de água, ar puro, bem-estar, equilíbrio da floresta, não tem nada, tá? E cada vez mais se posicionar como alguém que coletivamente pode ser mais um bom parceiro junto com todo mundo, nesse momento de garantir a proteção a esse bioma que é tão vulnerável, tá? E que está num momento de inflexão muito importante no meio da tempestade perfeita, com toda essa crise acontecendo. Então, acho que é muito bom poder ser o exemplo, um deles. É muito bom poder falar disso nesse momento, onde todos os olhos, sejam para a Amazônia, seja para esse tema nos negócios, estão mais abertos, seja pela terrível experiência que a gente está vivendo, seja pela nossa maturidade, a da ciência, em nos mostrar que isso, sim, é um risco que a gente tem que tratar, tá? E que esse risco, muitas vezes, depende das nossas escolhas individuais e coletivas, e que, se a gente enxerga isso, a gente, cada vez mais, coletivamente, pode atuar. Esse é o verdadeiro papel do negócio, tá? Eu acho que, cada vez mais, a gente está falando da economia para os shareholders, né? Para os stakeholders, e menos da economia para os shareholders. E, Denise, dentro disso, vem uma pergunta interessante também para você, já parabenizando a Natura e o teu trabalho, sobre a questão do supply chain, né, dos fornecedores de vocês. Como é que vocês também estão abrangendo, eu vi no vídeo, a economia circular, que não é só circular, né, mas vai além disso. Fala um pouquinho para nós sobre a gente está se comprometendo nessas cadeias, né? Eu acho que vou usar aqui o exemplo da Amazônia, mas vale para todo mundo, de nos próximos 10 anos trabalhar principalmente contra qualquer descumprimento ou qualquer infração que a gente veja ou não acordo com os princípios das Nações Unidas de Direitos Humanos, tá? E isso garante que a gente vai fazer, principalmente nas cadeias, um olhar para biodiversidade, no caso de Amazônia, com base científica, tá? O Science Based Target e uma série de outros compromissos, mas também usando traceability, né? Para garantir que a gente olha comércio justo, impacto social positivo, tá? Bem-estar do ecossistema, tá? Que garante esse equilíbrio para a gente. Então, a Natura já é uma empresa que está comprometida com isso, mas a gente se compromete também com o grupo, e esse compromisso é público. E a gente vai fazer o que a gente chama de advocacy publicamente para isso. Então, a gente é signatário de grandes movimentos internacionais, como o Business for Nature, do World Economic Forum, tá? Como o EBT, que é o The Union for Ethical Biotrade. Então, como é que a gente faz trading, né, compra
nesse bioma, tá? De uma forma ética, e a gente divulga todo ano, tá? Qual é o nosso compromisso, quanto a gente está olhando, o que a gente está fazendo nesses ecossistemas, e quanto a gente mudou a renda e o bem-estar dessas famílias, e como vocês viram, eu já falei, nosso compromisso em cada vez mais só naquilo que depende unicamente da gente e das nossas cadeias de valor, garantir que a gente vá deixando o impacto positivo para além dos negócios. Então, diria que garantir nas nossas cadeias esse compromisso, seja com direitos humanos como um todo, tá? No caso das consultoras, a gente está se comprometendo, inclusive, a ter um compromisso de acompanhar o desenvolvimento delas com base, usando, por exemplo, o Human Development Index como uma referência, além de garantir que elas têm acesso a uma renda coerente. É uma forma de entender que sem essas cadeias, elas não são vistas como os nossos fornecedores, elas são vistas como parte das nossas redes de relações. Sem essas pessoas na Amazônia, sem as consultoras, a Natura não existiria. Então, há um entendimento de que essas redes, as nossas pessoas que nos permitem existir, é que a gente olha para isso com o mesmo compromisso que a gente tem para a gente, porque a gente chama aí, curiosamente, ou ainda comumente, de cadeia de valor, tá? Mas a gente vê como as nossas redes de relações. Ótimo. Tem também o Leandro pergunta, Renata, sobre se a gente não deveria conhecer mais a Amazônia para saber, acho que para poder colaborar mais, né? Talvez seja uma provocação aí também para a gente, nós todos brasileiros, passarmos a conhecer mais, né, a Amazônia para poder valorizar e proteger. Com certeza, eu acho que a gente se importa com aquilo que a gente conhece, né? E com aquilo que a gente realmente entende. Então, isso acho que entra um pouco num ponto que eu queria falar sobre comunicação, né? Sobre também o papel da filantropia em comunicação e em novas narrativas. Acho que a gente está num momento muito difícil de experienciar a Amazônia, né? Sim. Nem sempre é possível e agora menos ainda. Mas eu acho que uma das saídas para a gente proteger é justamente entender o contexto e estar mais próximo, né? Então, tá nessa conexão da Amazônia com o nosso dia a dia. Acho que a Denise falou um pouco que a gente tem a maior floresta tropical do planeta, com a maior biodiversidade do mundo, ela regula o regime de chuvas de todo o país, é a nossa segurança alimentar. Acho que a pandemia, se trouxe alguma coisa positiva, ela trouxe esse olhar, né, das pessoas da necessidade mesmo da gente estar mais próximo da natureza. Acho que a gente nunca valorizou tanto, né, estar perto da natureza e o bem-estar que isso traz. Mas acho que o desafio está justamente como que a gente conecta todo esse bem-estar bem que a natura traz muito com a floresta em pé, né? E eu acho que entender a Amazônia e fazer tudo com muita conexão com os povos da Amazônia é uma premissa de tudo que a gente faz. Enfim, a gente está no início desse trabalho, mas a Natura já tem 20 anos na Amazônia, né? Então, acho que a Denise até pode contar um pouco mais, mas para a gente é essencial, não dá para fazer nada sem fazer junto com quem, na verdade, tem toda a autoridade para entender o que é o desenvolvimento da região, né? O que eles querem para o desenvolvimento da região. Eu vou complementar rapidinho, porque eu acho que a Ótimo. pergunta é muito boa, tá? Se a gente olhar hoje, por exemplo, o quanto o desejo, né? Vou usar palavras normais de negócio, o desejo e a preferência por marcas como Ecos, que têm a Amazônia na sua essência, que são reconhecidas internacionalmente por isso. Fora do Brasil, isso é muito mais claro. Então, na América Latina, as pessoas associam automaticamente, tá? Por exemplo, a esta marca, os ativos, a Amazônia, e assim atribuem a isso um valor muito maior. Então, elas têm um desejo muito maior por isso. Então, quando você fala de a Natura e as nossas marcas fora do Brasil, é impressionante o quanto essa linha, que é icônica e representar a própria floresta, ela quase que é desejada. As pessoas compram quase que como um olhar de bem-estar, ter acesso a uma tecnologia, porque a Amazônia é fonte de biodiversidade e inovação, a um ativo que faz um super bem para você, mas ao mesmo tempo a sua escolha faz uma preservação, faz alguma coisa que é um impacto positivo. Essa conexão é muito clara. Ainda no Brasil, a gente é um país muito grande, a maioria dos brasileiros nunca foi à Amazônia, nunca viu a Amazônia,
não tem a Amazônia no mesmo ideal, como, por exemplo, um dia eu quero conhecer, sei lá, o litoral ou algum outro lugar. E eu acho que aqui tem, sim, uma contribuição da gente cada vez mais falar, né, linguagem de humanos inteligentes que andam na rua, o significado disso, a gente tem feito isso desde o ano passado nas queimadas, falando nós estamos todos conectados, aproveitando a queimada para dizer, você viu essa nuvem preta aqui em São Paulo? E você parou de respirar? Então, lembra que você está respirando porque a floresta está lá em pé. Tá? Ou ao contar uma história de, por exemplo, muitas vezes o desmatamento na Amazônia ocorre porque uma árvore de ucuúba, que leva 15 anos para crescer, tá? Numa situação de crise, numa situação onde as famílias não têm renda, tudo mais, ela pode ser comprada ou vendida por R$10. Tá? Para fazer o quê? Cabo de vassoura. Agora, uma ucuubeira em pé, que depende de mais pelo menos outras 3, tá? Ela gera renda para aquela comunidade de pelo menos uma saca de R$40 por ano, se der tudo errado, tá? Mas é muito mais do que isso. A Natura volta com benefícios, inclusive, pelo conhecimento, a gente reparte o benefício pelo conhecimento que essas pessoas compartilham, dizendo a ucuúba é uma das manteigas mais hidratantes do mundo, tá? Então, é por isso que é fonte de inovação, então você vai gerando cada vez mais essa conexão. Ao contar uma história como a da ucuúba e dizer, por causa disso, você tem ucuúba, e a gente tem uma floresta em pé, e você está respirando um ar mais puro por isso, ou você está chovendo no Brasil, né? Porque, e aí o seu tomatinho, orgânico ou não, vai chegar na sua casa e todo o ecossistema está funcionando. É uma das formas de conectar as pessoas e as escolhas das pessoas a ver esse impacto que a gente está fazendo. Então, acho que sim, tem um grande trabalho de comunicar, mas principalmente conectar as histórias. Fala, cada vez que você escolhe comer mais carne e não checar, por exemplo, porque já experimenta checar se a carne que você vem, ela não é uma carne que está competindo com o desmatamento, tá? Por exemplo. Por quê? Porque mais do que uma forma ativista, talvez essa seja uma forma de você, quando pode, reconhecer, escolher e, portanto, promover, tá? Empresas que estão fazendo uma contribuição possível, real, verdadeira, os produtos estão chegando na casa da gente, tá? E que é uma coisa que a gente pode fazer todo dia. E, de verdade, eu acho que tornar a Amazônia cada vez mais tão brasileira quanto ela é, tá? É fazer ela também ser querida e desejada e protegida, e até entrar num imaginário de que a gente imagina, né? Desenvolvimento é igual a floresta quebrada, né? Destruída. A gente imagina desenvolvimento uma coisa parecida com retroescavadeira. Mas a gente propõe um modelo de desenvolvimento que é como, por exemplo, essa história da ucuúba. Dizer, fala, não, ao contrário, fala, como você cria um desenvolvimento que para cada um dá 3, 4, dá um para a gente, um para o consumidor, um para a floresta, 2 para quem fica lá, e cria um sistema que, na verdade, ele regenera ao invés de predar. Não dá mais para chamar de desenvolvimento alguma coisa que você tira recurso de um lugar e enfia no outro. Tá? Isso não é mais competência administrativa. Eu acho que boa competência empresarial é a quem consegue, junto com o ecossistema, entender os dilemas e os desafios, promover alguma coisa que faça sentido para todo mundo, e aí sim ser escolhido, remunerado como acionista por isso. Tá? Não dá mais para chamar sucesso de outra coisa que não essa. Tá? Acho que a gente já cada vez mais aprendeu isso. E é essencial que a gente fale da Amazônia no nosso dia a dia. Tá? Uma árvore na floresta sustenta mais ou menos 7 de nós em termos de água, vida e ar puro aqui em São Paulo. Só para a gente pensar se a gente não tiver uma ideia melhor. Impressionante. Impressionante. Maravilhoso. Antes de passar para vocês uma palavrinha final, eu acho que está sendo tão inspirador, vai dar até uma energia para a gente continuar essa quarentena com força total. Eu vou pedir para o Alex tentar colocar a apresentação, Alex, e para a gente passar rapidamente. Isso, pode passar os primeiros slides. Eram os palestrantes. Aqui, pessoal, é o nosso time do Be Green do escritório, é só um reconhecimento, tem mais slides com outros colegas. Pode passar, Alex. São várias pessoas trabalhando por um propósito muito legal, são todos voluntários, então queria reconhecer essas pessoas que têm trabalhado muito nisso, falar um pouco das nossas metas. Pode passar?
Nós estamos trabalhando, né, desde 2014 mais fortemente nisso. Nós temos essa equipe que é o Be Green, nós já temos um inventário de carbono e também de todos os nossos impactos. Estamos num processo de verificação para publicação agora das nossas metas e dos nossos impactos. Pode passar? A gente tem um compromisso de redução de emissões relativas ao uso de energia em 92% até 2030. Temos também uma meta bem forte de redução de viagens, que para o escritório de advocacia, pelo menos era um grande impacto, né, Denise? Vamos ver como vai ser o nosso novo normal. E aí um compromisso também de já a partir desse ano passar a fazer o disclosure das nossas emissões, dos nossos impactos. Pode passar, Alex? Pode passar? A gente já vem trabalhando muito forte na substituição de todos os materiais descartáveis. Nós fizemos um investimento grande para melhorar a qualidade da água de todos os nossos colaboradores e dos nossos clientes que nos visitam. A questão do descarte, a criação da nossa política de sustentabilidade. Nós revisamos todo o nosso processo de compras para que ele fosse, né, um processo totalmente com compras certificadas. Os nossos cartões de visita, que também agora tudo isso parece muito no passado, né? Mas nossos cartões de visita em papel reciclado, em braille. A questão das impressoras, sinalização da importância de apagar as luzes. Pode passar? Aqui alguns eventos que nós tivemos muito legais, o nosso pessoal do Rio e de Porto Alegre, com parcerias aí com a Ecoflora e também com a Prefeitura de Porto Alegre. Pode passar? E aí a gente tem aqui algumas ações, né, que nós vamos dar continuidade, então aumentar a conscientização, a questão da redução da energia, uma mudança grande dos nossos eventos, né, que reuniam fisicamente muitas pessoas e que agora a gente precisa até repensar isso, né, participação em eventos externos também de uma forma sustentável e a compensação das nossas emissões, que a Natura, enfim, faz isso desde 2007, né, e nós estamos aí caminhando para isso. Pode passar? Aqui provocando um pouco, né, a questão de como o home office está nos fazendo economizar recursos, né? Então a gente está fazendo revisão eletrônica de todos os documentos, uma redução drástica em viagens, o uso de videoconferências para reuniões, né? Os eventos por webinar, a redução drástica do uso dos mais diversos materiais. E aí a ideia de como a gente vai depois dar continuidade a isso, né, quando retomarmos as atividades. Pode passar? Aqui também pode passar. E aqui algumas ideias de como a gente pode individualmente continuar esse exercício, ainda mais agora que nós estamos em casa, né, não estamos mais gerando esses impactos todos. Então, a busca pela informação individual e educar os outros, né? Considerar formas alternativas de transporte, considerar comer menos carne, né? Reduzir o uso de embalagens descartáveis e ser um consumidor que é responsável pelas suas escolhas, né? Pensar no que a gente está consumindo efetivamente e ter accountability, né? Estar responsável por aquela, estar consciente do que está consumindo. A gente pode passar? Aqui um convite para todos os nossos colaboradores, se quiserem tirar fotos de ações individuais dentro desses convites que nós estamos fazendo e encaminhar para nós, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais aí as ações individuais de cada um. E agora com essa quarentena, então a gente está mais curioso ainda para saber o que cada um está fazendo aí, as soluções que tá encontrando individualmente. Pessoal, era isso, acho que eu vou... Aqui a gente escolheu para finalizar essa imagem
Quando a gente estuda direito ambiental, lá nos fundamentos, né, Renata, no direito ambiental, sempre falam que muito se começou a discutir a importância da preservação dos recursos naturais quando o homem teve a noção de que a Terra era finita, né? Quando ele conseguiu olhar a Terra de fora e ver que realmente era aquilo ali, que ela é linda, mas ela é finita, né? Aquela expressão que se usa muito, there is no planet B. Então, a ideia é terminar com essa imagem. Deixa eu passar para a Renata e para a Denise deixarem uma mensagem final, e já agradecendo, dizendo para vocês da honra de tê-las aqui conosco. Foi fantástico, memorável, e agradecer muito, muito a disponibilidade de vocês. Muito obrigada. É um prazer mesmo estar aqui e ter esse painel feminino. É verdade. Muito bom. Eu acho que de mensagem final é um pouco do que eu já falei, né? De que a gente está nesse momento de fazer as escolhas certas no pós-pandemia para que essa crise seja uma oportunidade de fato para a transição para uma economia que reduza essas diferenças sociais e deixe de pressionar esse nosso ecossistema. A gente está nesse processo de construção dessa visão de futuro da Amazônia, que só vai se dar com reflexão, diálogo, envolvimento de todos os atores relevantes. Então, é um desafio enorme. A gente está no início, mas a gente realmente acredita que isso precisa ser feito. Então, muito obrigada mais uma vez e espero que a gente possa fazer mais. Ótimo, obrigada. Bom, obrigada, né, Renata Amaral, Renata Piazon, todo mundo que está aqui dividindo, né, tempo com a gente nessa conversa. Eu vou me inspirar nessa imagem que a Rê trouxe. Eu acho que se a Terra é a nossa casa, né, e a gente não sairia por aí, né, a gente não faz isso na nossa casa, a gente não tem essa visão de na nossa casa a gente não está nem aí ou a gente não liga para as coisas que acontecem, né? A Amazônia é nosso jardim, tá? É quase a nossa horta e nosso jardim do mundo. Então, assim, inspirados por isso, por a gente estar no privilégio de viver aqui pertinho e ser guardião de um dos maiores tesouros, onde boa parte, inclusive, das respostas, da fonte de inovação e de todo o conhecimento está lá preservado, que a gente possa fazer desde várias escolhas que vocês mostraram aqui, que individualmente e coletivamente vocês estão fazendo, tá? Que a gente possa compartilhar cada vez mais, porque acho que ninguém precisa cometer também todos os erros que a gente cometeu nesses últimos anos para aprender como chegar até aqui. Acho que a gente pode ser compartilhando prática, fazendo isso em rede, um exemplo, né, ou cortar caminho, dizer, olha, vai por aqui, a gente fala muito disso, a gente já compartilhar os aprendizados, então, desde o que a gente faz na empresa, ou até como a gente pensa os nossos negócios, e convocar vocês a individualmente e coletivamente garantir, tá? Que através das nossas escolhas a gente vai ter mesmo um novo normal, porque eu acho que o que essa crise mostrou para a gente é que talvez coisas que a gente estivesse discutindo, que não vamos fazer, não dá para fazer, isso, né, se eu fizer primeiro eu vou ter que pagar essa conta. Poxa, como é que eu vou fazer um evento da ONU com 5.000 pessoas internacional? Basta você não poder viajar, que o evento ocorre e funciona. E milhões de toneladas de carbono não rolam. E tudo bem, e talvez quando a gente vai emitir carbono mesmo, porque vai fazer uma viagem que é necessária, não uma de 16 horas, para ficar 2 horas fazendo palestra, tá? E voltar de novo, mais 16 horas, a gente pense até em escolher companhias que compensem isso para a gente, ou que estejam ligadas nesse impacto, ou que estão pensando como é que elas better take part of the future, né? Como é que elas são mesmo boa parte desse futuro. E não tão simplesmente aí fazendo as suas escolhas, diferentemente do que a Renata está fazendo no Arapiaú, eu estou fazendo no Natura, a Renata Amaral e todos vocês estão fazendo aqui, tá? Se a gente levantar de manhã e escolher que esse é nosso padrão, e que metade das nossas ações, em cada dia, todos nós, vão ter essa mentalidade, eu garanto para vocês que assim como nessa pandemia, o mundo muda rapidamente. Então, minha convocação para vocês é, a partir de amanhã, experimenta, tá? Faz isso e vocês vão começar a ver que, além de, né, promover coisas que dão muito orgulho para a gente, tá? Isso, no limite, cria para nós a sensação de que sim, a gente é parte e quanto mais a gente escolhe, melhor a gente desenha ou redesenha esse futuro. E se nada disso convencer vocês, eu vou fazer o meu statement ativista. Falar, tá fazendo nada?
Então faz o seguinte, comprou alguma coisa, está desejando, quer contribuir para a evolução das empresas, vai lá no saque, faz 2 perguntas. Como é que você está trabalhando o impacto ambiental, ou lixo, ou resíduo disso aqui? Como é que eu descarto? Vai dando ideia para as empresas, tá? Isso ajuda a pessoas como eu e como a Renata, que não no caso da Natura, mas em muitas empresas estão tentando provar que isso é relevante, a dizer, olha, no mínimo, as pessoas se importam. Se as pessoas se importam, vira realidade, tá? Então vamos ser, assim, bons praticantes daquilo que a gente quer viver. E essa é a minha mensagem para vocês. E super obrigada, acho que inspira a gente ver que mais gente está aqui cada vez mais junto com a gente nessa conversa. Obrigada, Denise. Obrigada, Renata. Obrigada a todos que nos acompanharam aí até agora. E aguardamos as fotos das iniciativas aí de cada um nas suas casas. Um abração. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.